Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos ver a regra 5, que é a regra do quociente. Nesse caso, estamos calculando a diferencial de uma expressão em que temos uma função no numerador e uma função no denominador. Você pode considerar que u seja uma função u de x1 e v seja uma função v de x2. Nesse caso, a diferencial nós teremos 1 sobre o quadrado da função que está no denominador vezes a segunda função v vezes a diferencial da primeira menos a primeira vezes a diferencial da segunda. Considere uma função de x1 e x2 igual a y, que é igual a x1 mais x2, tudo dividido por 2x1 ao quadrado. Para calcularmos a diferencial de y, dy, devemos ter essa forma. A derivada da função em relação a x1 vezes dx1 mais a derivada da função em relação a x2 vezes dx2. Os termos dx2 você deve incluí-los. Então, são exatamente dessa forma que você deve incluí-los na expressão da diferencial. Sendo assim, vamos calcular a derivada parcial da função em relação a x1, f1. Perceba que temos x1 no numerador quanto no denominador. Então, devemos utilizar a regra em que nós temos 1 sobre a função que está no denominador ao quadrado, 2x1 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, vezes a segunda, como ela está, 2x1 ao quadrado, vezes a diferencial da primeira expressão. Então, nós teremos a diferencial da primeira expressão, vezes a derivada de x1 mais x2 em relação, estamos tratando de x1. Então, a x1. Menos, agora nós repetimos a primeira expressão, x1 mais x2, vezes a derivada em relação a x1 para a segunda expressão, que é 2x1 ao quadrado. Perceba que nós estamos, nesse caso, calculando apenas a derivada parcial, usando a regra do quociente. Nesse caso, então, teremos 1 sobre 4x1 à quarta, vezes 2x1 ao quadrado, vezes derivada da expressão em relação a x1, será igual a 1, menos x1 mais x2, vezes a derivada de 2x1 ao quadrado em relação a x1, será 4x1. Fecha. Distribuindo a multiplicação, ficamos com 2x1 ao quadrado vezes 1, 2x1 ao quadrado, menos, distribuindo a multiplicação, 4x1 ao quadrado, menos 4x1, x2. Como nós temos x1 ao quadrado, x1 ao quadrado, nós podemos efetuar essa operação de subtração. Teremos, então, 4x1 à quarta vezes menos 2x1 ao quadrado menos 4x1, x2. Perceba que temos o termo x1, que é comum a ambos, e nós temos 2 e 4. Então, o termo 2x1, que então multiplicará menos x1, por colocarmos esse termo em evidência, 2x1, menos 2x2. Tudo isso dividido por 4x1 à quarta.
Perceba que você pode simplificar o 4 com 2, teremos 2. O x1, o 4, teremos 3. Assim, temos que a derivada parcial em relação a x1 será igual a menos x1 menos 2x2 sobre 2x1 ao cubo. Ou ainda, f, derivada parcial em relação a x1, é igual a, colocando o sinal negativo, evidência também, x1 mais 2x2, tudo dividido por 2x1 ao cubo. Essa é a derivada parcial da função em relação a x1. Perceba que ainda precisamos calcular f2, a derivada da função em relação a x2. Mas nesse caso, perceba que nós temos x2 apenas no numerador. Então, f2, nós vamos calcular a derivada parcial da função em relação a x2, em que a função é x1 mais x2, tudo isso dividido por 2x1. Veja que x2 está somando a x1. Então, x1, nesse caso, é uma constante aditiva. E a derivada da constante aditiva é igual a zero. Mas nós temos que x2 está sendo dividida por 2x. Então, aqui eu tenho uma divisão. Escrevendo de outra forma, eu posso desmembrar x1 sobre 2x1 mais diferencial de x2 sobre 2x1. Derivada de x1 em relação a x2, eu devo tratar como constante, e essa derivada, então, da constante é igual a zero. Nesse caso do segundo termo, como eu tenho que x1 está dividindo x2, eu devo colocar em evidência vezes a derivada em relação a x2 de x2. A derivada de x2 em relação a x2 é igual a 1. Então, ficamos que f2 é simplesmente 1 vezes esse termo, 2x1. Após calcularmos as derivadas parciais, vamos agora representar a diferencial. dy será igual à derivada parcial em relação a x1. Nós vimos será menos x1 mais 2x2, tudo dividido por 2x1 ao cubo, dx1. É importante acrescentar esse termo. É com base nesse termo que você percebe que aqui deve ter a derivada parcial em relação a x1. E esse termo indica uma variação, que no caso nós não estamos trabalhando com ela, mas iremos trabalhar mais adiante. E mais a derivada parcial em relação a x2 vezes a variação em x2. Então essa é a nossa diferencial. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. E bons estudos!